Sutra de Lótus, primeiro capítulo. Introdução. Assim eu ouvi. Certa época, estava o Buda em Rajagriha, no monte Gridrakuta. Acompanhando-o, estava uma multidão de monges em número de 12.000. Todos eram aratas, cujas falhas tinham chegado ao fim. Havendo estes monges eliminado seus desejos mundanos, conquistaram a vantagem de acabar com as prisões da existência, e suas mentes adquiriram um estado de liberdade. Seus nomes eram Ajanota Kaudinya, Mahakashyapa, Uruvilva Kashyapa, Gaya Kashyapa, Nadi Kashyapa, Shariputra, Grande Madhgalyayana, Mahakatyayana, Aniruddha, Kafina, Gavampati, Revata, Pilindavatsa, Bakula, Mahakautshila, Nanda, Sundarananda, Purna, Maitrayaniputra, Shubhuti, Ananda, Raula. Todos eram como estes, grandes aratas, bem conhecidos. Ali estavam também 2.000 pessoas, algumas das quais estavam a aprender e outras tinham completado seu aprendizado. Ali estava a monja Mahaprajapati, com 6.000 seguidoras. Ali estava também a mãe de Raula, a monja Yashodhara, com suas seguidoras. Ali estavam bodhisattvas e mahasattvas, 18.000, todos sem regressão na sua busca por Anuttara, Shamyaki, Shambhodhi. Todos tinham ganhado dharanis, todos eram eloquentes, tendo se deleitado na pregação, fazendo girar a irreversível roda da lei. Tinham feito ofertas a centenas de milhares de Budas, e na presença de vários Budas tinham plantado numerosas raízes de virtude, tendo sido constantemente louvados pelos Budas. Treinaram-se na compaixão, sendo valorosos a interna sabedoria búdica. Penetraram completamente na grande sabedoria, atingindo assim a outra margem. A sua fama espalhou-se através de mundos incomensuráveis, e foram capazes de salvar incontáveis centenas de milhares de seres viventes. Os seus nomes eram Bodhisattva Manjusri, Bodhisattva contemplador dos sons do mundo, Avalokitesvara, Bodhisattva investido de grande autoridade, Bodhisattva esforço constante, Bodhisattva sem descanso, Bodhisattva palmeira de joias, Bodhisattva rei da medicina, Bodhisattva doador intrépido, Bodhisattva lua de joias, Bodhisattva luar, Bodhisattva plenilúnio, Bodhisattva grande força, Bodhisattva força imensurável, Bodhisattva transcendência do mundo tríplice, Bodhisattva Bradrapala, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva tesouro de joias e Bodhisattva grande líder. Bodhisattvas e Mahasattvas. Como este, em número de 18.000 tinham acorrido. Nesta altura, Indra Chakra Devanan, com seus seguidores, 20.000 filhos de deuses, também acorreram. Aí estavam também os filhos de deuses, lua rara, fragrância penetrante, brilho de joias, e os 4 grandes reis celestiais, com seus seguidores,
10.000 filhos de deuses. Estavam presentes os filhos de deuses, Liberdade e Deus Grande Liberdade, com seus seguidores, 30.000 filhos de deuses. Aí estavam presentes o grande rei Brahma, o senhor do mundo Sara, o grande Brahma Chiquim e o grande Brahma Brilho Luminoso, todos com seus seguidores, 12.000 filhos de deuses. Aí estavam os 8 reis dragões, o rei dragão Nanda, o rei dragão Upananda, o rei dragão Sagara, o rei dragão Vasuki, o rei dragão Takshaka, o rei dragão Anavatapta, o rei dragão Manasvin, o rei dragão Uptalaka, cada um com várias centenas de milhares de seguidores. Aí estavam também os 4 reis quimeras, o rei quimera Grande Lei, o rei quimera Sustentando a Lei, cada um com várias centenas de milhares de seguidores. Aí estavam os 4 reis Asura, o rei Asura Baalim, o rei Asura Karashkanda, o rei Asura Vemashitrim, o rei Asura Rahu, cada um com várias centenas de milhares de seguidores. Aí estavam também os 4 reis Garuda, o rei Garuda Grande Majestade, o rei Garuda Grande Corpo, o rei Garuda Grande Plenitude, o rei Garuda Satisfação dos Desejos, cada um com várias centenas de milhares de seguidores. Cada um destes, depois de se prostrar com reverência aos pés do Buda, recuou e tomou assento a um lado. Nesta altura, o honrado pelo mundo, rodeado pelos 4 tipos de crentes, recebeu oferendas e sinais de respeito. Foi honrado e louvado. Em prol dos Bodhisattvas, pregou o Sutra do Grande Veículo, chamado Incomensuráveis Significados. Uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada e mantida em mente pelos Budas. Quando o Buda acabou de pregar este Sutra, sentou-se em posição de lótus e entrou em Samadhi, no lugar de incomensuráveis significados, seu corpo e mente imóveis. Neste exato momento, caiu do céu uma chuva de flores de Mandarava e de grandes flores de Mandarava. Choveram flores de Manjusaka e grandes flores de Manjusaka, espalhando-se sobre o Buda e sobre a grande assembleia. E todo o mundo búdico estremeceu em 6 diferentes direções. Nesta altura os monges, monjas, irmãos, irmãs, leigos, seres celestiais, dragões, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, quimeras, mahoragas, seres humanos, seres não humanos, bem como os reis piedosos, os reis sábios, todos na grande assembleia, tendo ganhado o que nunca antes possuíram, encheram-se de alegria e, juntando as mãos, fitaram o Buda com uma só mente. Nesta altura, o Buda emitiu um raio de luz do tufo de pelo brancos que estão entre as suas sobrancelhas, um dos seus sinais distintivos, iluminando 18.000 mundos na direção oeste. Não houve lugar algum onde a luz não penetrasse, alcançando desde o baixo inferno a Viti, até o alto, até o céu a Kanishta. Ficaram então visíveis os seres vivos nos 6 reinos da existência. Em todos esses outros mundos, da mesma forma podiam ser vistos os Budas presentes neste momento, nestas outras terras,
e eram audíveis os sutras que esses Budas estavam a expor. Ao mesmo tempo podiam ser vistos os monges, as monjas, os irmãos, as irmãs e os leigos que desenvolviam práticas religiosas, tendo encontrado o caminho. Podiam ser vistos os bodhisattvas, os mahasattvas, que mediante as várias causas e condições, vários tipos de fé, vários tipos de compreensão, diferentes formas, diferentes aspectos, estavam cultivando a via do bodhisattva. Podiam também ser vistos os Budas, que tinham entrado no Paranirvana, e suas torres adornadas com os 7 tesouros, sendo erigidas para suas relíquias. Nesse momento, o Bodhisattva Maitreya teve este pensamento: o honrado pelo mundo manifestou estes miraculosos sinais. Qual a causa destes auspiciosos indícios? Agora o Buda, o honrado pelo mundo, entrou em Samadhi. Um evento tão incompreensível como este é muito raro de presenciar. A quem poderei questionar sobre isto? Quem poderá responder-me? E então teve ainda este pensamento: este Manjusri, filho de um rei do Dharma, pessoalmente assistiu e deu oferendas a incontáveis números de Budas no passado. Provavelmente já presenciou estes raros sinais. Irei questioná-lo. Nesta ocasião, monges, monjas, irmãos e irmãs, leigos, bem como seres celestiais, dragões, espíritos e outros, todos tiveram este pensamento. Este raio de luz vindo do Buda, estes sinais de poderes transcendentais, a quem poderíamos perguntar sobre estes sinais? Então o Bodhisattva Maitreya quis esclarecer as dúvidas sobre esta questão. Além disso, ele podia ver o que pensavam os 4 tipos de discípulos. Podia ver o que pensavam os monges, as monjas, os irmãos leigos. Podia saber o que pensavam os reis celestiais, os dragões, os espíritos e outros que constituíam a Assembleia. Então ele questionou a Manjusri, dizendo: qual a causa desses auspiciosos sinais? A causa desses indícios de poderes transcendentais? Qual a causa da emissão deste raio brilhante que ilumina os 18.000 mundos da região oeste, de tal forma que podemos ver todos os adornos das terras búdicas aí existentes? Então o Bodhisattva Maitreya, desejando esclarecer novamente, fez a pergunta em verso: Manjusri, por que é que a partir do tufo branco entre as sobrancelhas de nosso líder e instrutor brilha esta grande luz? Por que do céu chovem flores de mandarava e manjusaca, e brisas perfumadas de sândalo deliciam os corações da Assembleia? Devido a isto, em toda parte a terra está adornada e purificada, e este mundo estremece em 6 diferentes direções. Com isto, os 4 tipos de praticantes encheram-se de alegria e deleite, rejubilando no corpo e na mente, tendo ganho o que nunca antes haviam conseguido. O raio luminoso entre as sobrancelhas ilumina a direção oeste, e 18.000 terras são da cor do ouro. Desde o inferno de Aviti até o cume do ser, através dos vários mundos, os seres vistos nos 6 caminhos, os planos para onde tendem os nascimentos e mortes, suas boas e más ações, as agradáveis recompensas e as adversas consequências que recebem. Tudo isto pode ser visto daqui. Podemos ver também os Budas, estes leões de sabedoria, expondo e ensinando sutras sutis, maravilhosos, supremos. Suas vozes são claras, suas vozes são puras, emitindo sons suaves e calmos.
enquanto ensinam inumeráveis milhões de bodhisattvas. O seu verbo é de Brahma, é profundo, é maravilhoso, provocando deleite em seus ouvintes. Cada um em seu mundo prega a lei correta, segundo várias causas e condições, usando inúmeras metáforas, aclarando a lei do Buda, guiando os seres vivos até a iluminação. Se alguém tiver que encontrar problemas, sofrer a velhice, a doença, a morte, os Budas pregarão sobre o Nirvana, explicando-lhes como pôr fim a essas dificuldades. Se alguém for afortunado, tendo no passado feito oferta aos Budas, e está determinado em procurar uma lei superior, os Budas pregarão a via dos Pratyeka Budas. Se houverem filhos do Buda que empreendam várias práticas religiosas, procurando obter a sabedoria insuperável, os Budas pregarão a via da pureza. Manjusri, eu tenho estado aqui, vendo e ouvindo profundamente centenas de milhões de coisas. Por serem tão numerosas, eu falarei delas resumidamente. Vejo nestas terras bodhisattvas, tão numerosos quanto as areias do Ganges, vivendo sobre várias causas e condições, todos procurando o caminho do Buda. Alguns deles oferecem ouro, oferecem prata, coral, pérolas, lápis-lazuli, madrepérola, ágata, diamantes e outras raridades. Oferecem servos e servas, carruagens, liteiras cravejadas de joias, palanquins, oferecendo alegremente estes donativos, doando tais ofertas ao caminho do Budado, desejando conseguir o veículo que tem a primazia nos 3 mundos e que é louvado pelos Budas. Existem alguns bodhisattvas que oferecem carruagens cravejadas de joias, puxadas por quadrigas com armações e palhos floridos, adornados os lados e o topo. Vejo ainda bodhisattvas que alegremente oferecem sua pele, oferecem suas mãos, oferecem seus pés, suas mulheres, seus filhos, buscando o caminho insuperável. Vejo também bodhisattvas que alegremente dão suas cabeças, olhos, corpos e membros na sua busca pela sabedoria do Buda. Manjusri, vejo reis visitando o Buda para questionar sobre o caminho insuperável. Eles põem de lado suas boas terras, seus palácios, seus servos, suas servas, raspam seu cabelo, raspam suas barbas e envergam as vestimentas do Dharma. Vejo também bodhisattvas convertidos em monges, vivendo no silêncio da solidão, deleitando-se com a recitação de sutras. Vejo ainda bodhisattva esforçando-se com vigor e bravura, internando-se nas montanhas, com os seus pensamentos no caminho do Budado. E vejo-os renunciando ao desejo, constantemente imersos na vacuidade e na quietude, aprofundando-se na prática da meditação, até conseguirem os 5 poderes transcendentais. E vejo bodhisattvas repousando em meditação, com as suas palmas das mãos juntas, com 1000, 10.000 versos louvando o Rei das Doutrinas. Vejo ainda bodhisattvas de profunda sabedoria, de firme propósito, que sabem como questionar os Budas, sabem aceitar, sabem cumprir tudo o que deles ouvem. Vejo filhos dos Budas, proeficientes, seja na meditação, seja na sabedoria, usando imensuráveis números de metáforas para expor a lei à assembleia, deleitando-se na pregação da lei,
convertendo bodhisattvas, derrotando as legiões do demônio, fazendo ressoar os tambores do Dharma. Vejo bodhisattvas profundamente imóveis, silenciosos, honrados por seres celestiais e dragões, sem que isso os enebrie. Vejo bodhisattvas vivendo em florestas, emitindo luz, salvando os que sofrem no inferno, fazendo-os entrar no caminho do Budado. Vejo filhos do Buda que nunca dormem, circulando pela floresta, diligentemente à procura do caminho do Budado. E vejo aqueles que observam os preceitos numa conduta sem mácula, pura, como joias ou pedras preciosas, dessa forma buscando o caminho do Budado. E vejo os filhos do Buda com força inquebrantável, suportando os insultos, as agressões de pessoas prepotentes e arrogantes, e desta forma procurando o caminho do Budado. Vejo bodhisattvas furtando-se à frivolidade, furtando-se ao riso e às companhias tolas, amigando-se de sábios, unificando suas mentes, dissipando a confusão, ordenando seus pensamentos na montanha e na floresta, por 1000, 10.000, 1 milhão de anos, desta forma procurando o caminho do Budado. Vejo bodhisattvas com bebidas e iguarias deliciosas, centenas de diferentes poções medicinais, oferecendo tudo isso ao Buda e a seus monges, mantos finos, vestuários luxuosos de preço elevado, mantos de valor incalculável, oferecendo ao Buda e a seus monges, 1000, 10.000, 1 milhão de variadas moradias feitas de sândalo, e inúmeros e maravilhosos artigos de enxoval, oferecendo-os aos Budas e a seus monges. Imaculados bosques e jardins onde abundam frutos, flores, nascentes generosas, lagoas, tudo oferecido ao Buda e a seus monges. Ofertas deste tipo, em inúmeras e maravilhosas variedades, oferecidas de bom coração e sem hesitação, enquanto procuram o caminho insuperável. E ainda bodhisattvas que expõem a lei da extinção tranquila a inumeráveis seres viventes. Ou ainda bodhisattvas vendo a natureza dos fenômenos como isenta de dualidade, sendo o espaço um vazio. E vejo filhos do Buda, cujas mentes não têm apego, que usam esta sabedoria maravilhosa para procurarem o caminho insuperável. Manjusri, existem também bodhisattvas que após a passagem do Buda fazem oferendas às suas relíquias. Vejo os filhos do Buda construindo torres votivas, numerosas como as areias do Ganges, ornamentando com elas cada terra, torres de joias, altaneiras, maravilhosas, 500 iodanas de altura, comprimento, largura, exatamente de 200 iodanas. Cada uma destas torres votivas, com os seus 1000 estandartes e fitas, com cortinas bordadas, com joias, parecidos com orvalho, e sinos, com joias tinindo harmoniosamente. Aí os seres celestiais, os dragões, espíritos, seres humanos e não humanos, junto com incensos, muitas flores, músicas, constantemente fazem oferendas. Manjusri, estes filhos do Buda, por forma a fazerem oferendas às relíquias, enfeitam torres votivas, de modo a que cada terra, tal como é, seja excepcionalmente maravilhosa e encantadora. Assim como o Rei Celestial, Rei das Árvores, quando as suas flores abrem e se desabrocham. Quando o Buda emite um raio de luz, eu e os outros membros da Assembleia podemos ver todas essas terras, com todas as suas variadas e excepcionais maravilhas. Os poderes sobrenaturais dos Budas e a sua sabedoria são deveras raras. Emitindo um puro raio de luz, os Budas iluminam incontáveis terras. Eu e os outros vimos isto e ganhamos algo antes desconhecido para nós. Filho do Buda, Manjusri, peço-te, esclareça as dúvidas da Assembleia, os 4 tipos de discípulos,
olham-te antecipadamente, com alegria, porque o honrado pelo mundo emitiu este raio de luz. Filho do Buda, dá-me prontamente uma resposta. Esclarece esta dúvida, dando lugar à alegria. Que ricos benefícios virão da projeção deste raio de luz? Deve ser o caso de o Buda querer expor a maravilhosa lei que ele obteve quando se sentou no lugar de iluminação? Ele deve ter profecias para outorgar. Ele mostrou-nos terras búdicas, com adornos e pureza de múltiplos tesouros, e nós vimos os seus Budas. Isto não pode ter sido feito sem sérios motivos. Manjusri, vós deveis saber, os 4 tipos de discípulos, os dragões, espíritos, fitam-te com expectativa, imaginando que explicação irás dar. O honrado pelo mundo deseja expor agora a grande lei, soprar a concha da grande lei, bater o tambor da grande lei, elucidar o significado da grande lei. Bons homens, vi no passado estes auspiciosos fenômenos entre os Budas. Eles emitem um raio de luz como este e, em seguida, expõem a grande lei. Consequentemente, devemos entender que agora o presente Buda manifesta esta luz novamente e procederá da mesma forma. Ele deseja fazer com que todos os seres vivos ouçam, compreendam a lei, a qual é difícil para o mundo compreender. Assim manifestou ele estes auspiciosos fenômenos. Bons homens, uma vez, num tempo passado, há incontáveis, ilimitados, inconcebíveis, asânquias, kalpas, existiu um Buda, chamado Brilho do Sol e da Lua, Kandra Shurya Pradipa, grande Tathagata, merecedor de ofertas, de conhecimento reto e universal, clarividente, conduta perfeita, bem-sucedido, compreendendo completamente o mundo, inexcedivelmente meritório, instrutor de pessoas, mestre entre os seres celestiais e humanos, Buda e honrado pelo mundo, que expôs a correta lei. A sua pregação era boa no início, boa no meio e boa no fim. O significado era profundo e vasto, e suas palavras eram hábeis e maravilhosas. Eram pura e sem misturas, completas, limpas e sem mácula, ostentando as marcas da prática de Brahma. Em prol daqueles que procuravam tornar-se ouvintes, ele expôs a lei das 4 nobres verdades, de modo a transcenderem o nascimento, a velhice, a doença e a morte, e assim alcançarem o Nirvana. Em prol dos que procuravam tornar-se pratyeka Budas, ele expôs a lei dos 12 Nidanas, os 12 elos interligados de causalidade. Em prol dos aspirantes a Bodhisattvas, ele expôs os 6 Paramitas, fazendo-os atingir Anuttara, Shamyaki, Shambhodhi, e adquirir a sabedoria que abarca todas as espécies. Nesta altura, havia outro Buda também chamado Brilho do Sol e da Lua. E ainda outro Buda, também chamado Brilho do Sol e da Lua. Aí existem 20.000 Budas como este, todos com o mesmo título, todos chamados Brilho do Sol e da Lua. Todos tinham o mesmo apelido, o apelido de Bharadvaja Maitreya. Deves compreender que do primeiro ao último Buda, todos tinham o mesmo título. Todos eram nomeados Brilho do Sol e da Lua. Eram merecedores de todos os 10 epitetos
e a lei que expunham era boa no início, boa no meio e boa no fim. O último destes Budas, quando não tinha ainda deixado a vida familiar, tinha 8 filhos príncipes. O primeiro chamava-se dotado de intenção, o segundo, boa intenção, o terceiro, intenção desmedida, o quarto, intenção de joias, o quinto, intenção reforçada, o sexto, intenção limpa de dúvidas, o sétimo, intenção reverberante, e o oitavo, intenção da lei. A dignidade e a virtude eram-lhes fáceis, e cada um presidia um reino de 4 continentes. Quando estes príncipes ouviram dizer que seu pai tinha abandonado a vida familiar, e ganham Anuttara, Shamyaki, Shambhodhi, renunciaram todas as suas possessões principescas e seguiram-no, deixando também suas famílias. Concebendo um desejo pelo grande veículo, levaram constantemente a cabo práticas de Brahma, e todos se tornaram mestres da lei. Eles tinham plantado já raízes de virtudes na companhia de 10.000 Budas. Nessa ocasião, o Buda Brilho do Sol e da Lua pregou o Sutra do Grande Veículo, intitulado Imensuráveis Significados. Uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada e mantida em mente pelos Budas. Quando ele acabou de pregar o Sutra, sentou-se em posição de lótus e entrou no Samadhi no lugar de incomensuráveis significados. Seu corpo e mente estavam imóveis. Nesse momento caiu do céu uma chuva de flores de Mandarava e de grandes flores de Mandarava, flores de Manjusaka e grandes flores de Manjusaka, espalhando-as sobre o Buda e sobre a grande assembleia. E todo o mundo búdico estremeceu em 6 diferentes direções. Nesta altura os monges, monjas, irmãos e irmãs, leigos, seres celestiais, dragões, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, quimeras, mahoragas, seres humanos, seres não humanos, todos na assembleia, bem como os reis piedosos, reis sábios, todos na grande assembleia, tendo ganho o que nunca obtiveram antes, encheram-se de alegria e, juntando as palmas das mãos, fitaram o Buda com uma somente. Nesta altura, o Buda emitiu um raio de luz do tufo de pelos brancos que estão entre suas sobrancelhas, um dos seus sinais distintivos, iluminando 18.000 mundos na direção oeste. Então houve lugar algum onde a luz não penetrasse, talvez como o ouviste iluminar agora estas terras búdicas. Maitreya, deves entender isso. Nesta ocasião, estavam presentes na Assembleia 20 milhões de Bodhisattvas, alegres e ansiosos por receberem a lei. Quando estes Bodhisattvas viram este raio de luz, que iluminou toda a parte oeste e as terras búdicas, ganharam o que nunca antes haviam obtido. Eles desejavam conhecer as causas e condições que ocasionaram essa luz. Nesta altura, existia um Bodhisattva chamado Maravilhosamente Brilhante, Varaprabha, que tinha 800 discípulos. Então o Buda, maravilhosamente brilhante, ensinou o Sutra do grande veículo chamado Lótus da Lei Maravilhosa, o Sadharma Pundarika. Uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada e mantida em mente pelos Budas. Por 16 pequenos kalpas, o Buda permaneceu no seu assento, sem se levantar, e os ouvintes na assembleia também permaneceram sentados por 16 pequenos kalpas, seus corpos e mentes imóveis. No entanto, parecia-lhes terem estado a escutar o Buda pregar por não mais do que o tempo de uma única refeição. Nessa ocasião, não havia na assembleia uma única pessoa que no corpo ou na mente estivesse com o menor sentimento de cansaço.
Quando o Buda, brilho do sol e da lua, acabou de pregar este sutra, após um período de 16 pequenos kalpas, falou estas palavras para os Brahmas, para os demônios, os Ramanas, para os Brahmas, bem como para os seres celestiais e humanos. Os Asuras na Assembleia também ouviram: esta noite, à meia-noite, o Tathagata extinguir-se-á, entrando no Nirvana absoluto. Nesta altura, existia um Bodhisattva chamado Repositório de Virtudes. O Buda, brilho do sol e da lua, outorgou-lhe uma profecia, anunciando aos monges: este Bodhisattva, Repositório de Virtudes, será o próximo a tornar-se um Buda. Ele será chamado Puro Corpo, Tathagata, Arhat, Samyaki, Sambuddha. Depois do Buda ter acabado de fazer esta profecia, à meia-noite ele entrou no Nirvana absoluto. Após a sua extinção, o Bodhisattva maravilhosamente brilhante promoveu o Sutra de Lótus da Lei Maravilhosa por um período de 8 completos pequenos kalpas, expondo para os outros. Os 8 filhos do Buda, brilho do sol e da lua, reconheceram maravilhosamente brilhante como seu mestre. Maravilhosamente brilhante pregou-lhes e converteu-os, criando neles a firme determinação de alcançarem Anuttara, Samyaki e Sambodhi. Estes príncipes deram ofertas a imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhares, a milhões de Budas, e depois disso todos eles atingiram o Budado. O último a tornar-se um Buda foi chamado Tocha Ardente. Entre os 800 discípulos de maravilhosamente brilhante, havia um chamado Ávido de Fama. Ele ansiava por feitos, por aplausos, e apesar de ler e recitar numerosos sutras, não os entendia. Mas antes esquecia-os em sua maior parte. Por isso ele era chamado Ávido de Fama. Apesar disso, porque este homem tinha plantado várias raízes de virtude, foi capaz de encontrar imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões de Budas, e de fazer-lhes oferendas, de honrá-los, venerá-los e louvá-los. Maitreya, deves entender esta parte. O Bodhisattva maravilhosamente brilhante que então viveu, pode ser ele conhecido por você. Ele não era senão eu. E o Bodhisattva ávido de fama era você. Quando eu agora vejo estes auspiciosos fenômenos, eles não diferem do que eu vi antes. Daí eu suponho que o honrado pelo mundo está prestes a pregar o Sutra do grande veículo chamado Sutra de Lótus da Lei Maravilhosa. Uma lei para instruir os Bodhisattvas. Uma lei que é guardada e mantida em mente pelos Budas. Então Manjusri, desejando explicar-se novamente, falou em verso dizendo: brilho do sol e da lua, este honrado pelo mundo expôs a lei, salvando imensuráveis seres viventes, em um número de milhões de bodhisattvas, fazendo-os entrar na sabedoria búdica. Os 8 filhos príncipes do Buda, que ele gerou antes de deixar a vida familiar, quando viram este grande sábio, deixaram também a sua vida familiar, fazendo o mesmo, e levando a cabo as práticas de Brahma. Nesta altura, o Buda pregou o grande veículo, em um sutra chamado Imensuráveis Significados. E no meio da grande assembleia, pelo bem das pessoas, estabeleceu-se distinções. Quando o Buda acabou de pregar este sutra, tomou o assento da lei, sentando-se de pernas cruzadas no Samadhi, conhecido como local de imensuráveis significados. Então dos céus choveram pétalas de flores de mandarava, tambores celestiais ressoaram por si. Os seres celestiais, dragões, espíritos, fizeram ofertas ao mais honrado dos homens. Todas as terras búdicas de imediato tremeram grandemente. O Buda emitiu uma luz dentre as suas sobrancelhas,
manifestando sinais raramente vistos. Esta luz iluminou na direção oeste 18.000 terras búdicas, mostrando como os seres viventes eram recompensados em vida e após a morte pelas suas ações passadas. Podíamos ver essas terras búdicas adornadas com numerosas joias, brilhando com reflexos de lápis lazuli, reflexos de cristal, devido à iluminação da luz do Buda. Podíamos ver também tathagatas aceitando naturalmente o budado. Seus corpos eram da cor de montanhas douradas, retos, imponentes, sutis, maravilhosos. Era como se no meio do puro lápis lazuli surgissem colunas de ouro verdadeiro. No meio da grande assembleia, os honrados pelo mundo expunham os princípios da profunda lei. Em todas as terras búdicas, os ouvintes, em incontáveis multidões, iluminados pela luz do Buda, ficaram visíveis com suas grandes assembleias. Aí também existiam monges residindo no meio das florestas, esforçando-se por manter puros os preceitos, como se estivessem guardando uma joia rara. Podíamos ver também bodhisattvas dando esmolas, sendo pacientes, numerosos como as areias do Ganges, devido à iluminação da luz do Buda. Podíamos ver também os bodhisattvas absorvidos na prática da meditação, seus corpos e mentes tranquilos e imóveis, desta forma procurando o caminho insuperável. Podíamos ver também bodhisattvas sabedores de que os fenômenos são marcados pela extinção tranquila e pela extinção de cada um da sua respectiva terra, pregando a lei e buscando a suprema iluminação. Nessa ocasião, os 4 tipos de discípulos, vendo o Buda brilho do sol e da lua, manifestando seus poderes enormes, poderes transcendentais, rejubilaram em seus corações, perguntando-se mutuamente a causa destes eventos. O honrado, por seres celestiais e humanos, despertou do seu chamado e louvou o Bodhisattva maravilhosamente brilhante, dizendo: Tu és o olho do mundo, o refúgio para todos, e em ti poderemos ter fé. És capaz de honrar e promover o repositório do Dharma. A lei que eu prego, só tu podes fazer jus. O honrado pelo mundo, tendo outorgado este louvor que fez rejubilar maravilhosamente brilhante, que ensinou o Sutra de Lótus por 16 completos pequenos kalpas. Ele nunca saiu de seu lugar, e a suprema e maravilhosa lei por ele ensinada foi aceita e promovida na íntegra por maravilhosamente brilhante, o mestre do Dharma. Após o Buda ter ensinado o Sutra de Lótus, fazendo rejubilar toda a assembleia, no mesmo dia anunciou a assembleia de seres celestiais e seres humanos: Expus para vocês o significado da verdadeira entidade de todos os fenômenos. Agora, quando a meia-noite chegar, entrarei no Nirvana. Sejam zelosos de todo o coração. Evitem a preguiça, a lassidão. É muito difícil encontrar-se com um Buda. Entre os Budas há lapsos de milhões de kalpas. Quando os filhos do Buda ouviram dizer que o honrado pelo mundo ia entrar no Nirvana, ficaram cheios de pesar, perguntando-se o porquê de sua iminente partida. O Senhor da Sabedoria, o Rei do Dharma, confortou e apaziguou a incontável multidão, dizendo: Quando eu entrar no Nirvana, não deveis inquietar-vos por ter medo. Este Bodhisattva, repositório de virtudes, após completar o seu percurso sem falhas, será o próximo Buda, chamado Puro Corpo, e também ele salvará multidões imensuráveis. Nesta noite, o Buda extinguiu-se, tal como um fogo se apaga quando se esgota o seu combustível. Eles dividiram e acondicionaram as suas relíquias, construíram um número incontável de torres, e os monges e monges, numerosos como as areias do Ganges, redobraram seus esforços, procurando alcançar a via insuperável. O mestre do Dharma, maravilhosamente brilhante, honrado e sustentado pelo repositório do Dharma dos Budas, durante 80 pequenos kalpas,
propagou largamente o Sutra do Lótus. Estes 8 príncipes que maravilhosamente brilhante converteu, manifestaram-se firmemente no caminho insuperável, sendo assim capazes de encontrar inumeráveis Budas. Após terem feito oferendas a estes Budas, seguiram a prática do grande caminho. E um após outro, sucederam-se como Budas, cada um profetizando o destino de seu sucessor no Budado. O último a tornar-se um Buda foi chamado Tocha Ardente, Dipankara. Como líder e mestre, salvou imensuráveis multidões. Este mestre do Dharma, maravilhosamente brilhante, tinha nesta época um discípulo, cuja mente estava sempre ocupada por bobagens, pela preguiça, ávido de fama, querendo vantagens, sempre insaciável por glória, negligenciando, esquecendo o que tinha estudado. Devido a isso ele foi chamado ávido de fama, mas ele tinha também levado a cabo muitas ações meritórias, tendo assim sido capaz de conhecer inumeráveis Budas. Ele fez ofertas a esses Budas, e seguiu praticando o grande caminho, esmerando-se nos 6 paramitas, e agora ele encontrou o leão dos Sakyas. No futuro ele tornar-se-á o próximo Buda, e o seu nome será Maitreya, salvando seres viventes em grande número, além de qualquer cálculo. Esse que naquela época era o discípulo indolente do extinto Buda, eras tu, e o mestre do Dharma, maravilhosamente brilhante, era eu. Os sinais são agora como os anteriores fenômenos, auspiciosos. Este é o meio hábil usado pelos Budas. Agora que o Buda emite este raio de luz, está em vias de revelar o sentido da verdadeira natureza dos fenômenos. Os seres humanos poderão agora conhecer. Juntemos as mãos e aguardemos em uma só mente. O Buda fará cair chuva da lei, que refresca e satisfaz todos os que buscam o caminho. Tu que procuras os 3 veículos, se tem dúvidas ou inquietações, o Buda vai resolvê-las para ti.